Gente, estou aqui com a minha mãe. Então, vou passar para as mãos dela essa aglaonema, ó. Uma planta simples de cuidar, gosta de sombra, parece um pouco comigo ninguém pode. Mas é linda, né, com essa folhagem toda colorida. Essa espécie aqui é um pouquinho rara. Não sei o nome especificamente dela, não. Minha mãe já gosta bastante de planta, né? Já cultiva algumas coisas aqui. Espero que ela goste desse presente aqui. Fala o nome, mãe, da senhora para o pessoal. Meu nome é Márcia, sou mãe da Gabriela e agradeço pela planta, muito linda, gostei muito. Qual a chave de desbloqueio Muito aqui? obrigada. Assim. Pois era não. Vou fazer aqui algumas perguntinhas e a senhora responde conforme der, né? Conforme lembrar, assim. Essa pergunta ela vai falar um pouco sobre a herança viva, né? Se você pudesse escolher apenas uma característica ou valor da sua mãe para plantar no coração dos seus filhos ou das próximas gerações, qual seria essa característica? O amor, né? Amor acima de tudo, né? E tem alguma situação que aconteceu com a sua mãe que a senhora lembra desse momento assim que chamou a atenção e falou: Isso aí é o amor da minha mãe, algo que marca na minha Não vida. exatamente um. A minha mãe era meia brava, né? A gente irritava ela, ela nos acertava, né? Mas ela era muito carinhosa, muito amorosa. Tudo que você queria, assim, se ela soubesse que você queria alguma coisa, ela se esforçava para realizar o nosso desejo, né? Tá bom, vou deixar aqui ó, um versículo para a senhora que ele fala assim: ó, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Está lá em Salmos 92, versículos 12. Então, a Bíblia ela fala muito sobre essa questão, né, de plantas. Ela traz muitas metáforas sobre plantar uma semente, cuidar, esperar germinar e depois colher o fruto. E aqui ela fala sobre essa questão da palmeira, né? Que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. A palmeira, ela é uma árvore que cresce gigantesca, né? Ela fica muito grande e para sustentar esse caule gigante, ela precisa de raízes muito profundas. O cedro do Líbano, ele não aparece tanto, mas as raízes dele também crescem 3 vezes mais proporcionalmente ao que ele tem de caule. Então, o que que isso nos ensina? Nos ensina que se nós estivermos com raízes profundas em Deus, enraizados nele, nós vamos florescer conforme a vontade dele para as nossas vidas. Bom, espero que a senhora goste aí do presente, que essa plantinha venha trazer muitas alegrias e venha lembrar muito do cuidado de Deus com a sua vida. Amém. Feliz Dia das Muito obrigada. Mães. Um abraço. Feliz Dia das Mães para você também. Gente, eu estou aqui com a Tatiane, ela é minha cunhada, e eu vou entregar para ela essa Alocasia Senta mini. ali que o papai tá Essa é uma filmando lá. plantinha Senta rara, aqui. tá? Bem Senta aqui. fácil de cuidar. Como a Tati já compartilhou comigo O papai algumas tá filmando, a vezes, que mamãe ela tem agora. Agora algumas eu não posso. dificuldades com as Bota aqui para plantas, você ver então a eu mamãe. escolhi uma Olha planta lá. que é bem Olha lá. fácil de cuidar Então, e ela você quer que também tem bota a para sua carregar? exclusividade por ser uma planta que ela é Olha lá. rara, tá? Ela gosta de sombra, tá? Pouco vento, pode ficar dentro de casa, Isso é importante. vai gostar bastante dela. Tati, vou pedir também para você poder compartilhar comigo algum momento especial, assim, ou que você viveu na sua maternidade, ou que você viveu com a sua mãe, tá? E que você se lembra até hoje. Essa pergunta, ela vai falar um pouco sobre o cuidado. Assim como essa planta precisa de tempo e atenção para florescer, qual foi o momento da sua vida em que o Cuidado aqui para cuidado não. da Não. sua mãe foi o adubo, que não deixou que você viesse murchar? É. A minha mãe, ela era assim um exemplo de cuidado, né? Uma cena da minha mãe que me marcou muito e me marca até hoje, né? Apesar da minha mãe já ter falecido esse ano faz 11 anos, mas eu estava grávida do meu primeiro filho trabalhando lá na Secretaria de Educação e ela falou assim, ligou e falou: "Minha filha, você já tomou café?" Eu falei: "Não". Aí ela não falou mais nada, ela mandou um café, mandou entregar o motorista da Kombi entregar, na época não tinha Uber entrega, e eu fiquei muito feliz com aquele cuidado,
né? Então, assim, a minha mãe representa cuidado. Eu acho que foi uma planta bem proporcional a isso, né? Cuidado. Ah, que bacana. Ó, a Tati, ela tem 2 filhos, né? Um menino já de quantos anos? Faz 20 em novembro. Marcelinho. E a Lorena, que tá com 13, né? E ela também tá esperando aqui uma outra menininha, quantos Senta aqui meses? pra tu ver lá onde a tia Tati sorriu. Já fica 5 aqui, meses, fica ainda em pé vai aqui, escolher o ó. nome, né? Ou é Antonella Vem ou é cá. Isadora. Estamos aí na dúvida. Então, que Deus te abençoe grandemente. Feliz Dia das Mães para você. O mesmo versículo eu também quero deixar para você. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. E um versículo maravilhoso, né, que nos lembra, porque você vê, crescerá como o cedro do Líbano. O crescimento dele é lento. O caule dele aparece muito menos do que a quantidade de raiz que ele tem. Então, que Ele você possa cresce em ser uma mãe profundidade. cada vez mais aprofundada na palavra de Deus, apegada com Ele, confiante naquilo que Ele tem para a sua vida, né? Que Ele que direciona para que a gente possa cumprir esse papel cada vez melhor. Tá bom? Feliz Só Dia das ele. Mães para você. Obrigada. Essa daqui, ó, foi a glaonema que eu trouxe para presentear minha tia Marlúcia. Só que ela estava tirando um cochilozinho depois do almoço. Então, por isso que eu não vou fazer a filmagem entregando diretamente para ela. Mas dá para ver, ó, que ela é uma pessoa que já gosta de plantinhas. Ela tem, né, já algumas plantinhas por aqui. E essa daqui vai ornar muito mais com esse conjunto de plantas que ela tem aqui. Minha tia Marlúcia, ela tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E ela é a irmã mais velha da minha mãe. Minha avó se chamava Dona Isaurina e ela sempre gostou muito de plantas, sempre cultivou muitas plantas. E aí as minhas tias, né, aprenderam a cuidar de plantas através da minha avó. A minha avó teve 5 filhas meninas, mais uma adotiva e um filho menino. E, assim, na verdade ela teve acho que 10 ou 11, né, gestações, mas naquela época nem todas as gestações, né, vingavam e também os filhos nem todos resistiam e ela teve filhos, inclusive que nasceram e depois logo faleceram. Inclusive eu fui criada pela minha avó, mais ou menos na idade de entre 3 e 5 anos, não lembro exatamente agora, a minha mãe foi construir, né, uma nova família. E eu não me adaptei com essa situação e eu fiquei morando com a minha avó. Então foi a minha avó que me criou e eu cresci nesse ambiente que ela gostava, que é um ambiente com muitas plantas, aqueles cuidados tradicionais de antigamente, né? E eu acredito que daí também que eu comecei a ter esse gosto pelas plantas, que ele não aconteceu desde nova. Minha vida teve outros cursos, né? Morei em apartamento, fui estudar e tudo mais, então eu não olhava para esse tipo de coisa, que são as plantas. Mas aí quando eu vim morar na chácara, eu imediatamente já decidi que eu gostaria de ter muitas plantas pelas chácaras. E é isso que eu estou vivendo hoje. Esse comigo ninguém pode, raro, lindo e maravilhoso. Eu escolhi para dar para minha tia Elaine. É uma planta que gosta de sombra, poucas regas, não dá muito trabalho, então é uma plantinha maravilhosa pra gente ter. Essa daqui, ó, é a planta que eu escolhi para presentear minha tia Elaine. Minha tia Elaine é a filha caçula da minha avó. Praticamente eu cresci com ela na casa da minha avó. Ela é mãe de 2 meninos, o Caio e o Cauã. E começou a chover bastante aqui. Eu não vou ter como fazer a entrega pessoalmente para ela, então por isso que eu estou filmando a planta e já mostrando. E minha tia Elaine, como todas as minhas tias, são bênção nas nossas vidas. Tem uma outra tia que eu não vou conseguir entregar para ela, porque ela mora longe, e aí depois, em outro momento, outra oportunidade, eu vou combinar para poder fazer a entrega da plantinha dela.
Eu programei algo, né, mas nem tudo sai como programado. Então, agora à tarde começou a chover bastante aqui e eu não vou conseguir fazer a entrega das plantinhas como eu havia programado. A minha intenção era entregar uma planta para cada irmã da minha mãe e conversar um pouco com elas sobre a história da maternidade, né? Algum fato importante, falar para cada uma delas aquele versículo que eu li para minha mãe, para minha cunhada, e eu também estava com a intenção de abordar pessoas desconhecidas na rua e perguntar se elas aceitariam receber uma plantinha. Mas infelizmente não foi possível. Explicar um pouco sobre a planta para elas, sobre o cultivo e também falar sobre aquele versículo, ouvir um pouco da história. Mas infelizmente não foi possível. Houve essa mudança no clima, ficou curto, então eu precisei replanejar, né? Seguir com outro plano. Pretendo fazer isso em outra oportunidade. Eu ainda vou entregar essas plantas tanto para as irmãs da minha mãe, minhas tias, por parte da minha mãe, quanto para pessoas que eu vou abordar. E nós vamos conhecer juntos a história delas e vamos alegrar o dia delas, vamos abençoar a vida delas entregando essas plantas. Me conta aqui se você gostaria de ser uma dessas pessoas presenteadas por uma plantinha dessa, ou que eu te abordasse na rua, ou que você recebesse aí na sua casa uma plantinha com todo carinho, com todo amor e com toda dedicação. Comenta para mim. Me comenta também o seu nome, a cidade de onde você fala, que eu quero mandar um beijo para você no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus. E aqui diante dessa glaonema linda que fica aqui na sala da minha mãe, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para vocês. Que esse versículo que foi lido faça muito sentido para a sua vida, que você possa criar raízes profundas em Deus e assim aprender nele a suportar e a passar por qualquer situação, independente do que você já viveu ou do que você venha viver, que você possa encontrar em Deus a força que você precisa para superar cada obstáculo. Tá? Que você tenha um feliz Dia das Mães. Obrigada por ter ficado até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.